Olá! No último dia 21 de agosto, o Clube de Regatas Vasco da Gama completou 110 anos de existência. Para quem não sabe, o Vasco foi fundado em 1898 como clube de remo, quando o Rio de Janeiro ainda era capital federal e tinha uma população de 500 mil de habitantes. De lá para cá, o Vascão colecionou títulos e inundou o seu torcedor de amor. Para mim, não há hipótese da minha felicidade sem que o Vasco ganhe. Eu gosto mais até de torcer para o Vasco do que para a seleção brasileira. Eu sou vascaíno e sou mesmo de coração. Eu comecei a torcer pelo Vasco. É uma grande paixão na minha vida, futebol. E o Vasco da Gama, claro. Sou Vasco no Rio. Desde o tempo de Ademir Queixada, até hoje eu continuo torcendo e sofrendo com o meu Vasco. O primeiro torneio importante que eu disputei foi com a camisa do Vasco no Maracanã. Então, realmente, o Vasco é um time... Como eu sou de Três Corações, o Vasco pode ter certeza que tem um dos corações. Foi o rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi o rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Eu, na minha infância, o Vasco era a base da seleção brasileira. Era, enfim, era um timaço. Eu vi Ademir Menezes, né? Vi Danilo, e vi aqueles craques, Pujucan, eu vi Maneca. Eu fui criado vendo essa gente, sendo campeão invicto várias vezes lá no Rio de Janeiro. Em 45 veio o primeiro título. Foi o primeiro título invicto. Invicto? Invicto. Já em 45? Já em 45. O Vasco jogava com Barbosa, Augusto e Rafanel, Eli, Danilo e Jorge. Djalma, Lelé, Isaías, Jair, Chico. Era o começo do Expresso da Era o Vitória. começo do Expresso da Vitória. Esquadrão incrível. Quem é o grande nome do Vasco? Da história do Vasco para você? Ademir Menezes, que morreu, e como jogador, Roberto Dinamite foi o mais importante, e o goleiro Barbosa também, foi o maior arqueiro do Brasil de todos os tempos. O meu calango, que é pra vida melhorar, e minha única alegria é ver meu Vasco jogar. Eu acho que todo torcedor, qualquer um de todo lugar do Brasil, que se fizesse uma oposição racional, e essa opção não é racional, infelizmente, mas se fosse racional, escolheria o Vasco, porque é o clube da história mais bonita entre todos os clubes brasileiros, entre todos. Porque o Vasco foi o clube que defendeu a democracia, o Vasco foi o clube que acabou com o racismo no futebol, enfrentou o racismo. A turma do Caroço era dessa época. E nós reunimos toda terça-feira, porque ali era, como dizia a coisa, a gente já lavava a roupa suja. Então ali, desde o roupeiro até o massagista, até o presidente do clube, cada um tinha o direito de falar. O Vasco tem uma história muito bonita, ligada à profissionalização do futebol e à integração racial. Mas logo em seguida ele tomou mais uma outra atitude. Os outros times botavam negros para jogar, mas não poderiam ser sócios, não podiam frequentar o quadro social. E o Vasco incluiu todos os jogadores no quadro social. Houve também protesto, o time resistiu e foi por aí. Então isso aí teve uma influência no futebol e na história brasileira, na luta contra os preconceitos. Entra lá que hoje é de graça, no boteco do José. Entra homem, entra menino, entra velho se quiser. É só dizer que é vascaíno e que é amigo do Lelé. Eu estava fazendo um show, o camarim ficava perto assim do palco, bem pertinho do palco, e as pessoas subiam por uma escada perto do palco mesmo. Aí quando eu abri a porta, quem estava na minha frente? Ademir, Zizinho e Newton Santos. Eu levei um susto, né? Eu perdi a fala. Sabe qual foi a minha reação? Eu não tinha o que falar, aí eu virei para o Ademir e falei assim, você já foi meu botão. O Ademir, você sabe que eu não consigo, às vezes eu falo com ele segurando ele, para ver se é verdade que eu conheço ele. Ele não sabe do faitinho que ele até hoje me exerce. No Vasco foi o Roberto Dinamite, logicamente, né? Foi o meu grande ídolo, assim. Roberto.
Acionou de Roberto! Inclusive, eu tenho um filho que nasceu em 1978 e eu botei o nome de Roberto em homenagem a Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite, para mim, foi o último grande ídolo que eu tive no Vasco. 5, 4, 3, 2, 1. Fogo, Roberto! Gol do Vasco! E me deixa muito orgulhoso ter contribuído e ver também que o Vasco, não só do meu tempo, mas de anos atrás, aí, de grandes jogadores, de Expresso, Expressinho, Expresso da Vitória, teve aí muitas conquistas, né? E ele gritava gol, fiel à paixão, salve o meu time querido do meu coração. Hoje eu só quero saber da comemoração, e nem quero pensar se meu time não fosse o campeão. O Romário é um jogador do Vasco. Eu acho que ele diz que é América, torce pelo América e tudo assim, né? Mas eu sei que lá no fundo ele gosta do Vasco. E ele é um grande ídolo, ele joga pra caramba, assim, pra mim ainda é o melhor do mundo. O Vasco Mengão é roça do povo. Pra mim é uma grande honra, um orgulho, grande pra caramba, de ter essa oportunidade de marcar esse 1000º gol com a camisa de um dos clubes, um dos maiores clubes do futebol mundial, e o clube que eu entro ali, eu tô na minha casa. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.